Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando os principais assuntos no futebol do Brasil e do mundo, mas foco maior para os clubes do Rio de Janeiro. É a resenha raiz da televisão brasileira. Aqui você não perde nada, aqui ninguém passa pano. Oferecimento de Rede TV, comprar para quem aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. De imediato, meu querido Rogério Guimarães, botando os nossos mosqueteiros na tela desta terça-feira, dia 24 de setembro, primavera. Chegou, pintou, final do ano caminhando e o sexto ano do Max Sport, graças a vocês. Você está vendo aí, ao meu lado, em cima, no novo cenário, o doutor Mário Silva. Fala, Mário, boa noite. Boa noite, Ricardo Mazella, boa noite aos nossos telespectadores, aos amigos Dudu e também o Carlos Borges que estão conosco. Um tricolor, mais um tricolor, como tem tricolor no Brasil, né? E o meu boa noite especial vai para o seu Tite. Eu gostaria de saber o que levou o Tite a não levar o Gabigol para o Rio Grande do Sul. De seleção para seleção, de famoso para famoso, de Mário Silva para Carlos Borges, que gravou um vídeo, ele e Bocão, no último domingo no Maracanã. Foi a visão do inferno. Boa noite, Borges. Boa noite, meu querido Marcelo, Dudu, Mário Silva, você ligado no Max Sport. Acho que o seu Mário Silva está mal informado, porque o Gabigol, ele sente uma contusão há muito tempo e no jogo do Vasco e Flamengo ele sentiu. Por isso que não foi levado. Mas a minha preocupação não é, a culpa não é do Tite. A culpa são de seu Matheus Cunha, que entregou o jogo lá no Paraguai para o Olímpia no ano passado e agora entregou o jogo contra o Grêmio. Aí o torcedor, não, porque eu quero o Matheus Cunha, a base, papapá, e nada disso. Mas o que mais me alegrou realmente, o futebol do Flamengo não me alegrou, mas o que mais me alegrou foi a derrota tricolor. Mais uma vez, o Fluminense está próximo de estar na Série B do Campeonato Brasileiro. No Maracanã só se dizia isso. Tomara que o Fluminense caia. Era o que estavam dizendo no Maracanã. Não era a torcida, mas os jornalistas. Vingativo você, hein? Vingativo. Tem aquela música Vingativo. Deixa eu apresentar hoje, participando, vai participar mais com a gente, nosso José Eduardo Magalhães, Dudu Magalhães. E o seu teu boa noite já vai ser meio provocativo, que o Borges desejando um mal do Fluminense. Boa noite, Dudu. Boa noite, meu amigo Mazella, muito obrigado, feliz em participar dessa mesa maravilhosa com o Mário, com o Borges, com você, no Max Sport. E o meu boa noite de hoje vai para o STJD. Está virando mania no futebol brasileiro recorrer para anular partidas. Você já imaginou se cada erro de arbitragem, todos os jogos com erros de arbitragem, fosse para o STJD para anular uma partida, o campeonato iria paralisar. Então, acho que o jogo é jogado, existem erros de arbitragem? Existem. O Fluminense é prejudicado várias vezes, o Flamengo, enfim, todos os times acabam sendo prejudicados. Então, acho que anular jogo depois dele concretizado e tabelado no Campeonato Brasileiro, eu acho que é um desrespeito ao torcedor, desrespeito à mídia, enfim, a todos que acompanham o futebol com muita vontade de assistir um jogo de futebol. Esse é o meu boa noite e vamos continuar falando aqui. Vambora. Tá aí, um boa noite equilibrado, diferente do seu Carlos Borges, provocativo, já começou. Olha para o seu umbigo e cuidado, hein, seu Borges. Bom, a gente vai falar muito com o Borges, com o Mário, com o Dudu Magalhães aqui no Max Sport. Lembrando que a primeira atração é dele, é games. Um dos programas pioneiros em falar de games foi o Max Sport e quem trouxe tudo isso para a gente e traz é ele, Paulo Bizarro.
Namastê, galera do E-Games! E agora aquele momento rádio relógio, só para os antigos. Você sabia? Muita gente me pergunta por que eu uso essa saudação e é que eu acho ela uma das mais bonitas que existem. Significa que o Deus divino que existe em mim saúda e reverencia o Deus divino que existe em vocês, trazendo tudo de bom, toda energia positiva para todos. É lindo, né? Agora, vamos ao que interessa. Tem game novo na área, RPG Souls-like de primeiríssima, rodando na sua tela. Curte aí. Esse game chama Enotria The Last Song, mundo fantasia baseado no folclore e na cultura italiana. Vale a pena a sua conferida. Já está rolando para PS5, PC e Xbox Series. Vale a sua conferida. E vale a sua conferida amanhã, dia 25 de setembro. Nós temos o Tererê. A PEN tá chegando e vai ganhar do PSG. Um jogaço vem aí a partir do meio-dia. PEN Game PSG direto de Berlim. Vale a pena a sua conferida. E se você não puder ver, tem tudo nas minhas redes sociais, no meu Instagram, Paulo Bizarro Esportes. Vamos contar toda essa história para vocês e também aqui na Game. Fica ligado e vamos torcer muito. Gol PEN, Gol PEN, Gol PEN! Rumo a esse título mundial que está faltando para nosso League of Legends. Semana de muita decisão que não para. No dia 28 de setembro tem a grande final do Brasileirão de Free Fire, FFWS BR bombando. A Fluxo já garantiu a sua vaga no Mundial que acontece aqui no Rio de Janeiro. E as disputas das outras vagas e do título do Brasileirão vem com tudo. O Mengão tem muita chance. E você fica ligado porque a gente vai contar tudo aqui no seu E-Games. A gente vai ficando por aqui e você tem uma semana abençoada. E lembre-se sempre, no momento de tristeza, para todo game over tem sempre um play again. Nunca esqueça desse provérbio antigo dos gamers. Beijo enorme a todos. Tchau! Valeu, valeu, Paulinho. Vamos em frente. Quem está chegando é ele, cada vez mais forte, está realmente fazendo sucesso nos palcos de exibição, nos torneios nacionais e internacionais. Chega mais, Raul Marques e o fisiculturismo. E aí, meus bodybuilders, chegamos! E hoje nós vamos falar da categoria 212, e os caras são maiores ainda do que nós falamos semana passada, que é a Open. E uma curiosidade sobre essa categoria, antes da gente começar, é Derek Lunsford, que nós falamos semana passada. Ele é o atual campeão da categoria Open e ele foi campeão em 2021 dessa categoria 212. Então vamos falar hoje dos 3 principais nomes, não que os outros não sejam, mas que vai estar mais em volta dessa briga pelo título mesmo, que vai pegar fogo o palco. Se não tiver uma estrutura legal, vai cair. Roda aí. E no nosso top 3, Ángel Calderón, o espanhol que ficou em 3º lugar em 2023, em 2º lugar em 2022 e 2024 agora ele quer surpreender. Mas não será uma tarefa fácil, tá grande, olha a perna dele. Mas ele tem que vencer esses dois aí, que é Shaun Clarida, o veterano, e Keone Pearson. E esse duelo, meus amigos, esse top 2 vai pegar fogo. O veterano Shaun Clarida, campeão em 2020, 21 perdeu para Derek Lunsford, que nós já falamos aqui, que hoje está na categoria Open. E 22 foi campeão novamente, 23 perdeu para nada mais, nada menos que esse jovem aí que tinha 28 anos, hoje tem 29, Keone Pearson. Ele quer voltar ao reinado, quer vencer Keone Pearson, mas vai ser um duelo de tirar o fôlego. Os dois estão muito bem condicionados, muito bem treinados e tudo pode acontecer. Para a grande maioria da mídia, eu me incluo nisso, Keone Pearson tem uma simetria muito mais bonita do que Shaun Clarida. Mas Shaun é um veterano, é um cara que
sabe muito do que faz e esse duelo pode ter certeza que vai pegar fogo e é o mais esperado dessa categoria. Os caras são de outro mundo, não tem jeito, parece alienígenas, e nós temos 4 brasileiros nessa categoria. Esse daí é Vitor Alves. Apesar de termos 4 brasileiros na disputa aí do Mr. Olímpia, não vejo muitas chances do Brasil conquistar algo de mais importante. Esse aí é Fabrício Moreira, talvez seja o melhor condicionado. Os gringos estão muito melhores do que os brasileiros, que já é uma vitória pra gente botar esses 4. Esse daí é Francesco Barrios, na verdade é argentino, treinado por um brasileiro, vai representar o Brasil. Não sei porquê, mas está classificado como brasileiro no Mr. Olímpia. Esse aí é Marcelo Alfonsi. E resta nós torcer pelos nossos brazucas e pelo atual campeão da Libertadores. Quarta-feira tem uma pedreira, né, Mazelão? E olha, eu cravo Fluminense e Penharol na final da Libertadores, hein? E semana que vem tem mais fisiculturismo aqui no nosso canal pioneiro do esporte que mais cresce no Brasil. E vamos falar da minha categoria Men's Physique. E já adianto uma coisa, tá impossível prever quem vai ser o campeão dessa categoria, muito disputada. Então, aguardo vocês semana que vem, aquele abraço e até lá. Valeu, Raulzito. Aquele abraço. Semana que vem tem mais, hein? Nosso Fluminense, Raulzito. Vambora. Vamos tocando o programa. Ele sempre traz matéria interessante, destaque do futsal, futebol de salão. Um dos maiores nomes da história será entrevistado agora pelo nosso Rogério Vilela. Tá pintando no pedaço. Rogério Vilela, sabe quem? Manuel Tobias. Fala, Rogerinho. Fala, Pablo. Mas ela, tô aqui com o Pablito. O Pablito jogou também pessoal há muito tempo. Pablito, inclusive, você jogou naquela equipe do Fluminense lá com o Manuel Tobias, aquela turma. Conta essa história pra gente aí. Né? Foi no ano de centenário do Fluminense. Que aí o Fluminense fez uma parceria com a Malve e a gente contou isso o Paulino. Aí veio o Frank, o Goleiro, o Mike, Manuel, Euler. E foram trazer o nome daquele rapaz. Aquele cara é sensacional, a postura dele. Eu lembro, cara, que ele era tão profissional que treinava demais de tarde. Acabava o treino na parte da tarde, depois de ter treinado de manhã. Eu era mais novo, ele disse, vamos lá. Vou ficar mais de meia hora marcando o cara. E ele me driblava, finalizava, marcador, me driblava, finalizava e tal. E aí eu esticava a perna, ele, baixo na perna. Abria a pouca perna, ele por cima da perna. E todas as pontas, dois lados, eu não. Se o goleiro não pegasse, era impressionante. Gente boa, né? Gente boa. E Pablito, isso tem prazer também de estudar junto, da papo horas, né? Acordar, bom dia. Eu disse uma pelada sexta-feira que era sensacional. Era Branco, Júlio, René Weber, Cláudio Aldão. Era primeiro mesmo, né? Aí deu né? E depois a gente ia pro churrasco, né? Coisa boa, bons tempos. Valeu. Aí agora na pelada do Bandista aqui, todo sábado, foi muito legal que reúne a rapaziada que jogou. Também a gente fala. Bom, prazer estar aqui, né? É importante essa convivência, pessoas do bem, né? A gente sempre sai junto, todo mundo, isso é importante. E o que a gente quer realmente é poder ter essa parceria, ver os amigos, cara, vida que a gente sabe que não tá muito difícil, corrida. Se a gente não arrumar tempo para ficar com os amigos, a gente não vai conseguir fazer nada. Não tem jeito, né, cara? Tem jeito, isso é importante pra gente, né? É um prazer estar aqui. Lá tá no time lá do Romário, né? Lá do... Como é que é o nome? Não, cada hora é um nome. Né? Canela, né? É isso aí. Olha, eu ter falado com o Pablo aqui. Obrigado, Rogério. Prazer, tá? Valeu, Marcelo. Um abraço, Marcelo. Valeu, Rogério. Forte abraço, irmão, para você. Aquele abraço carinhoso. E nosso giro do primeiro bloco ainda. Hora de história, hora de pesquisa e ponto. Eu falo ponto e ponto. O que será que ele está trazendo para a gente hoje? Qual a história? Qual é a pesquisa? Ele vai mostrar pra gente. Meu querido amigo, meu querido irmão, Sérgio Frias. Fala, Sérgio. Boa noite, Ricardo Mazella. Boa noite, bancada. Boa noite a todos os telespectadores do canal TV Max. Isso é história. Ponto. No último domingo, completou-se 50 anos da conquista da primeira e única Taça Guanabara vencida pelo América. Sim, no jogo decisivo contra a equipe do Fluminense. O América jogaria contra o Flu precisando da vitória. Vamos relembrar a campanha das duas equipes? Em relação aos clássicos, o América estreou na competição vencendo o Vasco por 4-1
3 dias depois do Clube Cruz Maltino ter conquistado o Campeonato Brasileiro daquele ano. Você está vendo aí, numa foto, o 3º gol da equipe rubra, marcado pelo Gilson Nunes, após driblar o goleiro Carlos Henrique. Já o Fluminense atuaria contra o Vasco e venceria por 5-1, resultado surpreendente à época. O jogo parecia que seria parelho, mas não foi. Você está vendo aí o 5º gol da equipe do Fluminense na foto, marcado pelo Gil, em cobrança de pênalti. Já nos jogos contra o Botafogo, o Fluminense, contando com uma belíssima atuação do goleiro Félix, que pegou tudo, 4 defesas espetaculares, o Fluminense derrotou o Botafogo por 2-1. A foto a seguir é o gol inicial do Fluminense, marcado por Ivair. Já o América atuou contra a equipe alvinegra e empatou num jogão em 1-1. O gol do Botafogo, assinalado pelo Marinho Chagas, foi polêmico. A bola teria entrado ou não? Você está vendo aí a foto. Já nos jogos contra o Flamengo, o América foi derrotado pelo rubro-negro por 2-1. Nessa partida, Luizinho perdeu um pênalti, que poderia ter feito com que a reação do América fosse anterior à que ela de fato ocorreu, ao momento em que ela de fato ocorreu. E foi no finalzinho, com o Luizinho descontando com gol, um chute por cobertura, um toque por cobertura, fazendo América 1, Flamengo 2, o gol último da partida. Já o Fluminense, enfrentando o rubro-negro, venceu por 2-1. Na foto você vê o gol marcado por Gil de cabeça, já próximo à linha fatal. Essa diferença de 3 pontos em clássico, lembrando que as vitórias valiam 2 pontos à época, ela foi diminuída em função dos tropeços do Fluminense contra equipes pequenas. Primeiramente, o empate contra o Campo Grande, 0-0, logo na estreia tricolor no campeonato. Depois, contra o chamado fantasma do primeiro turno do Campeonato Carioca, o Madureira, um empate em 1-1. O América, por sua vez, derrotou o Campo Grande por 2-0. E você está vendo aí o gol do Edu, que foi o 2º gol da equipe rubra naquela partida. E exorcizou o fantasma, vencendo o Madureira, vencendo por 1-0 o gol do Luizinho. O América foi a única equipe dos chamados times grandes da época que conseguiu derrotar o Madureira naquele turno. A equipe do Madureira vinha atrapalhando a vida dos grandes. Com isso, a diferença de 3 pontos caiu para apenas 1 ponto. Afinal, isso é história. Ponto. Valeu, Sérgio. Sempre legal. Suas matérias sempre interessantes, revivendo, trazendo para a memória de todos nós, ou quem não acompanhou, partes importantíssimas do futebol do Rio em especial. Obrigado, Serginho. Semana que vem a gente tem mais histórias e ponto. Tá certo. E você, Dudu, como fã do Fernando Diniz, com ótima passagem Fluminense em alguns momentos e outras nem tanto. O que você acha do Diniz na Raposa? Ô, Mazela, hoje de manhã, quando eu li a demissão do Seabra, né? Eu logo falei, o Cruzeiro vai contratar o Fernando Diniz e ele vai aceitar, porque ele tinha dito que não aceitaria determinados trabalhos esse ano, mas ele foi bem cirúrgico nessa escolha, né, nesse acerto com o Cruzeiro. Por quê? Ele pega um time que está ali disputando uma vaga na Libertadores ainda, né? Parece que está em 7º lugar o Cruzeiro, e com possibilidade, com um elenco vasto, com um elenco bem qualificado, que é o do Cruzeiro, e fica numa posição altamente confortável, porque cair, obviamente, o Cruzeiro não vai mais cair, mesmo que não tenha êxito daqui para frente. E ele já arma o time para o ano que vem. Eu considero o Diniz um extraordinário treinador, me deu muitas alegrias, eu confio no trabalho do Diniz. Eu estava com medo dele ir para o Flamengo, porque o Tite está na corda bamba, né? As pessoas falam que o Diniz é louco, mas eu acho mais louco. O Tite acho que não sai até o final do ano. Mas eu acho mais louco ainda o Tite, que não consegue acertar esse timaço do Flamengo com grandes estrelas. E o time do Flamengo não joga, não consegue jogar, não consegue produzir. Você vê, dependia de um único jogador, que era o Pedro. Enfim,
Eu acho que a questão de treinador é uma coisa muito de liga, né? Às vezes dá uma liga num clube, não dá liga no outro. No Fluminense, o Diniz deu liga, né? Pegou esse ano que todos os jogadores estavam mal, fez uma pré-temporada meia bomba, não tinha os jogadores principais, que era a espinha dorsal, Thiago Silva, Arias e André. Você vê que o André já saiu do time, o time do Fluminense já começou a cair de produção, já perdeu 2, já perdeu 3, enfim. Então é isso aí, eu torço pelo Diniz, sou fã do Diniz e acredito que ele vai fazer um excelente trabalho no Cruzeiro. Espero só que ele não ganhe da gente no dia 3/10, que é Não, Fluminense. isso não vai acontecer, não há hipótese disso acontecer. Para fechar o primeiro bloco, depois da empolgação do Dudu Magalhães e falar do Diniz, ele fica empolgadíssimo, ele fica exaltado ao falar do Diniz. O que você acha do Diniz no Cruzeiro, para fechar o bloco? Eu concordo com o Dudu. Eu acho que a questão é a seguinte: eu acho que tem que realmente. O Fernando Diniz é um excelente treinador. Eu gostaria de vê-lo treinando o Flamengo. Não sei, porque tem. O Mário Silva sabe disso, que cobriu muito mais do que eu, você, em termos de clubes importantes do futebol carioca, que tem treinadores que não gostam de treinar com muita estrela, gostam de treinar com um pessoal meia boca. Então, o Fernando Diniz, por exemplo, tinha algumas estrelas, mas exponenciais ali no time do Fluminense. Mas a maioria eram jogadores de meio termo. O que eu não sei se ele conseguiria treinar o time do Flamengo em relação a isso. Mas eu acho o Fernando Diniz excelente treinador, um dos melhores treinadores. Ele não pode ser teimoso, o que ele estava fazendo no Fluminense. Tá certo, então. Vamos dar uma paradinha no primeiro bloco do Max Sport. Daqui a pouquinho a segunda parte, com o Dudu, com o Borges, com o Mário e principalmente com você, que nos apoia há 6 anos aqui na TV Max com Max Sport. Se você perdeu algum programa, não tem problema. Vai no YouTube, Max Sport TV Max, e você tem desde o número 1 até o de hoje, dia 24 de setembro. Já voltamos. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, estamos de volta com o Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando os principais assuntos envolvendo o futebol do Rio, do Brasil e do mundo, logicamente destaque maior para os clubes do Rio de Janeiro, aqui pela querida TV Max, oferecimento de Rent TV, comprar para quem aluga é muito melhor, e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, Zil. É isso aí. Bota na tela, meu querido e doce Rogério Guimarães. Meu abraço para o nosso Matheus Pompeu, nosso Mateuzinho sempre com a gente. Mateuzinho, um abraço, você está arrebentando, garoto. É isso aí, Matheus. Vamos embora. Olha aqui, ó. Borges, aqui embaixo. Do meu lado, Mário Silva. E aqui do outro lado, embaixo, o Dudu Magalhães. Começando esse segundo bloco, eu queria falar não muito da parte tática, técnica, mas de uma maneira geral, como é que você viu, já que você sacaneou o Fluminense, Borges, no início, o jogo de sábado? Eu vi um jogo que o Botafogo teve mais oportunidades do que o Fluminense. Ponto. Eu fiz o jogo, inclusive, lá pela rádio da Sérgio, ao lado do Fábio Tubino e do Rafael Araújo, que foi da Brasil, foi da Globo, Tupi. Aí eu acho que o Botafogo teve várias oportunidades. O time do Fluminense se abriu muito, levou muitas jogadas esticadas que o Botafogo tem e quase marcou no primeiro tempo. No segundo tempo, o Fábio fez uma defesa maravilhosa numa jogada do Luiz Henrique,
que ele esperou o Luiz Henrique decidir em cima da hora e tirou com a mão canhota a bola que ia entrar. E numa falha do Felipe Melo, o jogo ia correr para 0-0, mas com a questão do Nonato, eu acho que o Fluminense se desligou. A questão do Nonato, a paralisação de praticamente quase 6 minutos ou mais, essa paralisação, o Fluminense parece que se acomodou, disse não, o empate está bom, e o Felipe Melo entrega o ouro. Eu acho que o Fluminense precisa fazer muita coisa para melhorar. O Botafogo está em vento e popa para ser campeão. Inclusive, eu falei para o nosso Bocão no Maracanã, já posso botar a faixa de campeão. Ele disse, não, aguarde. Eles estão com medo, hein? Ô, Dudu, eu achei o Botafogo, jogou com freio de mão puxado, satisfeitíssimo com o empate de 0-0. Primeiro tempo foi muito igual, o Fluminense em alguns momentos até melhor. Segundo tempo achei o Botafogo um pouco melhor, mas também teve chance, como o Fluminense também teve, ok? Mas uma falha individual, você atribui a derrota somente ao Felipe Melo ou outros fatores? Mazela, eu concordo com o que o Borges falou, eu acho que é uma análise mais ou menos que eu tive desse jogo, entendeu? O Botafogo começou muito bem, né? O Fluminense equilibrou lá para os 15, 20 minutos, o Fluminense equilibrou, passou a jogar até bem melhor que o Botafogo, né? Perdeu algumas chances de gol, mas no cômputo geral o time do Botafogo é muito bom, né? O time do Botafogo, ele tem um banco, ele tem uma estrutura bacana, ele não é líder à toa, né? Ele está com um esquema de jogo muito definido e os jogadores sabem exatamente o seu posicionamento em campo. E o Fluminense, né, jogou com uma defesa totalmente reserva na realidade, exceto o Samuel Xavier e o Marcelo, que fez um partidaço na minha visão. Eu não esperava. O pontinho no bolso, o Luiz Henrique, hein? Pô, não é nada. Fez um partidaço. Você vê que o Marcelo sempre foi, né, colocado, o Marcelo tá velho, o Marcelo não aguenta o ritmo do jogo, o Marcelo, enfim. O Marcelo jogou uma partida excepcional, no meu modo de ver, eu venho acompanhando, foi a melhor partida que o Marcelo fez até hoje pelo Fluminense, né, desde que ele voltou. O Luiz Henrique não viu a cor da bola, o Marcelo matou o Luiz Henrique. E depois o Fuentes entrou, né, um garoto mais novo, inclusive, e tomou um baile do está procurando o Luiz Henrique até agora. Exatamente. Então, eu acho que o Fluminense, o problema do Fluminense são as mexidas, o time encaixa, o time encaixou. Daqui a pouco começa a fazer as alterações, o time começa a se perder, ele até se encaixar novamente, ele sofre um pouquinho. E eu acho que essas mexidas, e o Mano faz o seguinte, ele mexe, aí ele vê que ele mexe errado, depois ele mexe para consertar o que ele mexeu de errado. E aí que degringola, né? Dá uma cagalhopança, como diz o nosso amigo Mazella. Então, eu acho que, na realidade, a análise do Borges foi perfeita, concordo plenamente. O Fluminense poderia ter mais ambição, já que o resultado servia muito mais ao Fluminense do que ao Botafogo, apesar do Botafogo estar disputando a liderança, mas o Fluminense, um empate serviria para tirar o Fluminense hoje da zona do rebaixamento. Enfim, não foi possível. Uma falha incrível do Felipe Melo, que parecia um jogador juvenil fazendo uma jogada daquela, levando a bola para dentro da área. Enfim, então a gente perdeu no detalhe, realmente, o empate para nós seria um ótimo resultado. Desde o início eu achava isso. Enfim, não deu, vamos partir para outra, mas houve uma falha individual e também nas substituições. O Mário, o mundo surpreende. Eu jamais imaginei que Dudu Magalhães fosse concordar com o Carlos Borges. Ele me quebrou, mas tudo bem, vamos em frente. É a vida. Eu vou falar no final. Lances polêmicos, Mário. Já a parte técnica você pode falar também, mas o pisão do Marcelo, o pênalti do Matheus Martins, a deslealdade do Marçal e a falta, se é que houve, no Felipe Melo. O que você acha desse pacote de arbitragem? Vou começar pelo Mano, que não tinha nada que botar o Felipe Melo em campo. Botava até o Gandula, mas o Felipe Melo, que ele tinha acabado de levar o cartão amarelo no banco. Ele vai para a defesa. Quer dizer, ele já botou um cara em campo pendurado.
Ele é outra lambança que era para sair um, saiu o outro. Mas vamos Perfeito. voltar para o Felipe Melo. Felipe Melo foi lambança. Não tinha que botar o Felipe Melo, qualquer beabá de futebol. Às vezes você tira, olha só como é tão beabá, que você tira o cara que está com amarelo de marcação para não ser expulso. Aí você bota um amarelo, então. Ó, absurdo. Segundo, para mim houve um pênalti a favor do Fluminense que o juiz, ó, Babau e o VAR junto com ele. E o lance que originou o gol foi uma lambança tamanho família do Felipe Melo. Agora, eu já vi dar falta naquele lance. Já vi. E você pode procurar aí que você vai ver o cara entrando, fazendo a alavanca, o juiz tem falta. Mas achou que fosse falta. O cara estava lá para ele e fez o gol. Agora, eu vou dizer o seguinte, o jogo estava se encaminhando para o empate, porque o Botafogo estava satisfeito com o empate. Um pontinho é lucro, nessa história toda, é claro. Mas botar o Felipe Melo pendurado já com cartão amarelo, é você dar banana para o cara, para o macaco vai fugir com a banana toda, né? É verdade. Mário, você foi de uma felicidade, concordo em número, gênero e grau com você. Responsabilidade maior do seu Felipe Melo, um jogador com a rodagem dele, com a experiência dele, com o currículo dele, não poderia ter feito aquela cagalhopança que ele fez. Não tem desculpa. Não tem desculpa. E o Fluminense na zona de rebaixamento, então ele tinha que pensar nisso também. Podia atrasar para o Fábio, chutar para escanteio. E o passe mal dado do Fuentes também, não podemos esquecer. O Fuentes deu um passe ruim, mas não justifica a lambança que ele fez. Esse Fuentes, 2 jogos até agora, não viu a cor da bola, mas tem que dar um desconto, ok? As alterações do seu Mano Menezes é de chorar. Ele só tinha que, na minha opinião, ter colocado o Ganso no lugar do Lima ou do Martinelli e acabou. O resto ia. Aí o Marcelo, na melhor partida dele, ele tira. O Marcelo pediu para sair. O Mano ainda manda trocar o cara errado, não prestou atenção. Então, a lambança do seu Felipe Melo, aliado à incompetência naquele momento do seu Mano Menezes, acabou com o Fluminense. A arbitragem, o Marcelo poderia ter sido expulso, acho que poderia ter sido expulso, o árbitro foi, no mínimo, amigo, ou então nem deu amarelo. O pênalti foi um escárnio, Esse Marcelo saiu, levou o cartão amarelo no final, é um jogador, eu afirmo aqui, Ricardo Mazella falando, é desleal. E vou dizer mais, hein? Aquela cabeçada, para não dizer que foi proposital, foi no mínimo imprudente, não teve disputa. Se você pegar o vídeo, não teve disputa, a bola já tinha passado, ele depois fez assim, com a cabeça para trás. Jogador desleal esse Marçal. E eu estou falando, Ricardo Mazella. E não achei falta. Essa é a visão que eu tenho em relação ao jogo. Só detalhe que aquele lance do Matheus Martins no meio de campo, você viu várias vezes ser dada falta, e cartão até, em cima do cano. Aquela que você mete a mão e dá um tapa na cara do jogador. E foi dentro da grande área, tinha que ser pênalti. Então, aquele lance ali acontece várias vezes em vários jogos no meio de campo. E o cara marca. O que prova que o John Textor tem razão. Quanto mais gritar, mais o clube é menos, Dá para entender? Prejudicado. É um absurdo. O Textor chiou, deu chilique, deu ataque de pelanca, acabou conseguindo. Estatisticamente, o Botafogo já teve, ao lado do Flamengo, 6 pênaltis na competição. Esses árbitros são covardes. Os irmãos Sampaio, Daronco, Klaus, esses caras são vergonhosos, cara. Tem uma moral que não dá para entender. É impressionante. Não podiam pitar mais nenhum jogo, esses caras. Mas, vamos falar, choro de perdedor. Fala, Mário. Não, porque o Textor, ele aprendeu o caminho das Índias, entendeu? Ele, ano passado, entendeu como é que funcionava. Aí começou a falar, e você tem uma estatística aí, você vai procurar quem está sendo o mais beneficiado, gente. Agora, isso tudo não absolve um cara tarimbado, cabelinho branco, perfeito, Mário. Chama-se Mano Menezes. Não podia botar um jogador que estava pendurado para jogar na zaga.
É verdade. Não, está certíssimo. Nada disso inviabiliza a reclamação, mas o Botafogo ganhou por incompetência do Felipe e do Mano principalmente. Aliadas não basta da arbitragem, mas o Fluminense pagou preço caro. E o que me causa espécie é, mais uma vez, o atual presidente do Fluminense, o Mário Henrique Bittencourt, se omitir de tudo. O Vasco se sentiu prejudicado em Brasília contra o Palmeiras. Na hora da entrevista, quem foi? Foi o CEO da SAP do Vasco. Quem vai falar sou eu. Puxou para ele. O Mário some, o Mário desaparece. Aí quando ganha, toca pandeiro. Aí aparece, da entrevista, faz. O negócio fica ruim, ele some. É muita covardia, cara. Bota a cara, Mário. O Fluminense está sendo gafado. Bota a cara. Oi. Reforçando isso que o Mário falou, além do Felipe Melo ter um cartão amarelo, ele é o zero e dever em tomar outro cartão durante as partidas. Então ele arriscou muito mais ainda, colocando um cara no momento de um jogo crucial, arriscado a tomar o segundo cartão amarelo e ser expulso. Exato. Porque o Felipe Melo é o zero e dever nisso. Então, eu acho que reforça isso que o Mário está dizendo. Não tinha o Felipe Andrade, tinha aquele outro, aquele Vitor Hugo, que ele mesmo... Não, ele não estava no banco, ele foi cortado, não estava no banco. Não estava? Então, não tinha o Felipe Andrade, que todo mundo quer que jogue e tal, e o cara me bota o Felipe Melo já com o cartão amarelo. Então, acho que essa questão que o Mário colocou aí está perfeito. Agora, eu gostaria de falar o seguinte, o Botafogo está com time, está com elenco, está com treinador, está com o presidente lá da SAF, que chia, está tudo perfeito. O Botafogo só perde esse título por incompetência. Temos que nos render, fora a bronca de tricolor, temos que nos render à competência, o momento, o elenco formado, e a sorte tem que ajudar também, como ajudou no último lance da partida, o Botafogo fazer. Ou exagerei, Borges? Não, olha que ano passado, na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo canal. Não era assim, não. Era porque era 13 pontos. Aí era pior do que hoje, né? Era 13 pontos e depois começou a desregular. Ainda falta muita coisa. Tem o Palmeiras, na antepenúltima rodada, tem o Palmeiras lá no Allianz Parque, que é um jogo fundamental para o Botafogo. Se o Botafogo eles chegarem nesse patamar que está, o Palmeiras talvez, o Botafogo perdendo alguns pontos, o Palmeiras chegando. Não sei, não. E eu queria botar na roda o outro grande tricolor, Paulo César Oliveira, meu querido e doce amigo Paulinho, direto da capital da Europa, Bruxelas, Bélgica, toda sexta-feira posto no nosso grupo do programa, tomando vários tipos de cerveja, que a Bélgica tem uma enormidade de variedade de cerveja. Eu, como não bebo, para mim não enche minha boca, né? O bocão quase morre, mas está tudo certo. Paulinho, o Haaland, do Manchester City, acabou completando 100 gols, batendo o recorde do Cristiano Ronaldo. E aí, me conta essa história, amigo. Boa noite. As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Mário Silva, ao Carlos Borges. Hoje as saudações especiais e tricolores a Dudu Magalhães e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Esporte. Nós, como sempre, diretamente de Bruxelas, a capital da Europa. E a primeira participação de hoje vai diretamente de encontro à Primeira Liga Inglesa, Premier League. Com o resultado do fim de semana em 2-2, um recorde foi igualado. Haaland, atacante norueguês, titular absoluto do Manchester City e o principal destaque da Liga Inglesa, marcou o seu 100º gol, com um aspecto importante, em apenas 105 jogos. Foi o jogador que então conseguiu igualar o recorde que tinha sido batido por Cristiano Ronaldo, que fez 100 gols em 105 participações, a quando da sua estada em Madrid, jogando pela equipe do Real Madrid. Ou seja, Haaland faz mais uma vez história agora na Liga Inglesa, jogando um grande futebol e ajudando a equipe do Manchester a se manter na liderança. 13 pontos ganhos do total, 12 pontos tem Aston Villa e Liverpool, 11 tem o Arsenal e a liderança incontestável da equipe do Manchester, que faz realmente grandes jogos e que tem um centroavante histórico, goleador e com uma performance absolutamente invejável. Perfeito, valeu, Paulinho.
Ô Borges, faz uma pergunta, sua vez então, faça uma pergunta para PC Oliveira. Aproveitar que você falou em Cristiano Ronaldo, me leva a futebol português. Eu queria saber como é que está esse campeonato português que você, por muitos anos, acompanhou no Porto, né, na cidade do Porto, acompanhou o campeonato português. Como é que está o campeonato português depois dessa vitória em cima do Boa Vista do Benfica por 3-0 nessa segunda-feira que passou? Ei, meu querido Paulo César Oliveira, diga aí, o seu Fluminense está no caminho, hein? Está no caminho certo. Um abraço. Estimado Carlos Borges, se alguma coisa pode ser dita em relação à Liga Portuguesa depois da rodada do último fim de semana, é simplesmente tudo como dantes. Não houve qualquer alteração. Os três grandes ganharam, com um detalhe muito curioso. Os três grandes jogaram fora de casa, eles venceram e com 3-0 no marcador, ou seja, o Benfica foi ao Bessa no Porto, ganhou de 3-0 Boa Vista, na Vila das Aves, o Sporting ganhou do Aves por 3-0 e no jogo mais difícil, o Porto foi a Guimarães, no estádio Dom Afonso Henriques e bateu Vitória por 3-0. Com os resultados, o Porto mantém-se na segunda posição, o Sporting é líder com 18, o Porto tem 15 na segunda, o Benfica 13 na terceira posição. Perseguições atuais na Liga Portuguesa, com um destaque para a constância do Sporting, que mantém a liderança desde a última temporada, quando sagrou-se campeão, vem jogando realmente muito bem, participou muito bem da Liga dos Campeões e é claramente uma equipe a se considerar mais uma vez em termos de título na Liga Portuguesa. Ele tem sempre fazer uma gracinha, né? Ele tem uma dor de corno, o Borges com o Fluminense. Aqui, ó. Impressionante, cara. Impressionante. Oh, brincadeira, seu Borges. Bota aquela reação dele, ela bota na tela. Eu falei que tá no caminho certo. Ele tá no Cínico. caminho certo. Cínico. Aliás, Mazela, Oi. posso falar dois detalhes aqui rápido? Primeiro envolvendo o Borges. Ele ficou no hotel no Porto. O problema era entrar no hotel, porque tinha muita gente na porta, entendeu? Mas explica, ninguém entendeu nada, Mário. Você quer contar uma história? Tem que contar para o telespectador, que ninguém tem. Eu não entendi, o Dudu não entendeu, o Rogério não entendeu, o Matheus não entendeu. E todos os nossos amigos que estão nos vendo agora, ninguém entendeu nada. Foi muita moça na porta, mano. Muitas moças na porta. Fazendo brincadeirinha na frente do hotel. Brincadeirinha com a bolsa. Quadrando, ora, para fora. E assim foi um brilhante narrador e uma grande figura humana. Daqui a pouquinho a gente volta com a reta final do nosso Max Sport. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser. Bye, bye, lixo, bye, bye, lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, bye, lixo, garante economia pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, e a reta final do nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, brincando, descontraindo, falando sério, aqui na nossa TV Max, no seu 6º ano, o Max Sport. Abraço para o Jorge Bonet, grande vascaíno, e tão grande quanto o nosso Mário Reis, que é rubro-negro. Não estão preocupados, você vai preocupar no Fluminense que está lá embaixo. Ó, que vou olhar lá para baixo. Parece até careca aqui. Olha aqui, ó. Vambora. Ô, Borges, você tá com mania de cair pra esquerda. Fica mais centralizado no meio de campo. Você era lateral esquerdo, ok, mas agora ficou bacana. É isso aí. Essa mania que barrou o Júnior, acho que joga muito. Acho que joga muito. Marcelo, dá um detalhe. Botafogo e Grêmio sábado é no Mané Garrincha também. E tem o Clássico Paulista no Campeonato Brasileiro, que já está vendido, será no Mané Garrincha. Não sei se é Corinthians e Santos. É um jogo do Corinthians. Corinthians será... e São Paulo. E São Paulo. Corinthians e São Paulo. O Botafogo e Grêmio também. Então, a culpa não é da 77 só, não. Houve um acordo por causa
da troca eu só quis mostrar que o acordo não foi do Pedrinho. Eu acho um absurdo. Dizem que o campeonato brasileiro, um campeonato de todos contra todos, é mais honesto, no sentido assim, de mais equilibrado. Tudo. Mentira, porque botam um time reserva, jogam fora da praça. Tudo isso é cascata. Tudo isso é cascata. Então, esse negócio de ser mais equilibrado, mais justo, papo furado. Para ser mais justo, os times tinham que entrar com os seus principais jogadores, a não ser em caso de contusão ou expulsão, cartão, essa coisa, e jogar no seu estádio. Um estádio e fora estádio. Não, então essa cascata, esse papo furado de brasileiro é o mais justo? Mentira, tudo mentira. Os caras falam muita bobagem, as pessoas compram. Eu não entro nesse papo, eu não sou massa de manobra. Penso com a minha cabeça. Olha aqui, ó. Só para fechar o Vasco da Gama, em relação... Eu gostei, Borges, do segundo tempo do Vasco. Poderia ter sido pelo menos com empate, mesmo dando brecha para o Palmeiras fazer mais um gol. O que você achou do Vasco? Está gostando? Estou gostando. O time do Vasco deu uma encaixada. A discussão se o Paê pode jogar com o Felipe Coutinho, os dois juntos. Não estão jogando. Quando o Paê entra, normalmente é o titular. Eu acho o Paê muito fora de forma. Ele está meio gordinho, né? Está com um balaio realmente muito grande. Pelo menos no aquecimento dá para notar isso. E o Felipe Coutinho entra no lugar do Paê. Porque o Felipe Coutinho, ele logicamente jogou na seleção e teve sucesso jogando no lado direito, puxando sempre para o meio, jogando no ataque. Mas ele pode ser um jogador vindo pelo meio, vindo como segundo homem no time do Vasco. Eu achei o Vasco, estava achando o Vasco muito bem. Teve a oportunidade, inclusive, de empatar. Mas é aquilo, né? O garoto lá foi dar a bola, deu a bola errada, e o Palmeiras se aproveitou e marcou. Eu não consigo, Dudu, ver esse Paê. Para mim, não fez nenhum jogo brilhante até hoje. Fez alguns jogos razoáveis ou bons. O resto, para mim, não disse pro que veio. Na minha opinião. Pode ser que eu esteja errado. Eu vi muitos jogos no Vasco. Né? Não me convenceu esse Paê. Enchem a bola, o pessoal da televisão, olha o Paê, não faz nada. Se você analisar friamente, pelo cartaz, pela bola que ele teve, está enganando, hein? Na minha opinião, está enganando. Pode ser que eu esteja errado. O Coutinho tem muito para acrescentar. E o que você achou da arbitragem a não marcar aquele pênalti a favor do Vasco, Dudu? Mazela, o que eu achei da arbitragem é o que eu acho de toda a arbitragem do Campeonato Brasileiro. Não tem critério. Em outros jogos, já vi pênaltis daquele jeito serem marcados. E o que eu não entendi foi o VAR chamar o árbitro para quê? Porque ele marcou se era dentro ou fora da área. Dentro ou fora da área. Exatamente. Então, se ele chamou Mas ele não podia chamar, não. O Dudu tem razão. Isso mesmo. Ele só pode chamar se ele tivesse dado o pênalti. Ele não deu o pênalti. Exatamente. Se ele tivesse dado o pênalti. Agora chamou por quê? Chamou porque viu alguma irregularidade no lance. Enfim, a falta de critério das arbitragens tem sido a tônica no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, daí a minha falha inicial, quando abri o programa, falar do STJD, que quinta-feira agora faltou o julgamento do jogo do São Paulo com o Fluminense, da alegação do São Paulo. Então, acho que isso aí é uma redundância hoje no Campeonato Brasileiro, as falhas de arbitragem, a falta de critério. Você vê, o pênalti no Cano foi escandaloso, todo mundo viu, todo mundo... E em outra, o que se não me falha a memória, eu acho que foi o Bote que salientou isso, mas se não foi, me desculpe, pode ter sido o Mário, que viu marcar fora da área, vários lances dele serem marcados falta com o cartão amarelo. Então, acho que é por aí, aquela falta existiu, foi dentro da área, e não foi um tapinha na cara, não. Foi uma cotovelada bem dada, inclusive o Cano, no intervalo, saiu dando uma entrevista dizendo que estava com uma dor onde ele levou a cotovelada, enfim. Então, a falta de critério é a tônica hoje do Campeonato Brasileiro, infelizmente. Eu vou além. Falta de critério, incompetência, covardia, e por aí vai a arbitragem. E esse negócio do STJD, sei lá, o tribunal desse aí, STJ, sei lá, julgar o negócio do São Paulo com o Fluminense, isso é pressão, só pode ser pressão. E pessoal de São Paulo, que quem manda no futebol do Brasil é São Paulo, né? Tem que justificar a lambança do São Paulo. Uma vergonha, é um escárnio.
Quero ver se tem caráter, tem decência quem julga esse negócio aí. Só quero ver. Vamos aguardar. Porque o Fluminense, tudo quero ver se esses caras serão decentes. Porque o futebol brasileiro está cheio de gente indecente, para não falar outra coisa. Bom, falando em decência, que coisa feia. Eu vou começar pela parte ruim. Flamengo e Grêmio lá no Olímpico. A garotada do Flamengo fez o primeiro tempo sensacional na expulsão do Carlinhos, que foi, na minha opinião, mal expulso, rigoroso demais. E quando ele sai, chamaram o rapaz de macaco. Quer dizer, de novo, no Grêmio, e o Grêmio solta uma nota dizendo, você não estou falando bobagem, que não foi isso, foi falar outra coisa. Vocês viram isso? Eu quero saber, Mário, o que você viu ou eu estou falando demais? Olha, eu ia falar sobre o lance, mas você já me antecipou. Então, como você é sabidamente tricolor, mas é justo, não foi motivo de expulsão. Ele tirou a mão do jogador Kahneman e malandramente se jogou. Quem marcou o lance foi o Bandeirinha. E o VAR é o VAR. E aí lá vai o Carlinhos. A questão de chamar macaco é demodê, está fora de moda. É passível de prisão ou de perder mano de campo. Mas eles fazem o que querem. Eles trocam as coisas. Essa história do lance que estava anteriormente no jogo da falta, que não foi falta, absurdo, o VAR não pode chamar. O VAR só pode chamar se der pênalti. É pênalti e o cara está fora da área. O VAR tem que chamar, foi dentro da área. Mas já aconteceu. Então, na realidade, o Flamengo botou um time reserva em campo, que não foi mal. O goleiro contribuiu para 2 lances, falhou no primeiro e no outro, que ele rebateu com o pé. Mas o Flamengo, eu acho até que merecia um empate. E o que você citou, Mazela, até porque pisou no seu calo, o time reserva em campo beneficiou o Grêmio, prejudicou, estão brigando para não cair. Tem que ser visto isso. Eu acho uma balela danada. Cansa de jogar 4 domingo, sábado, quarta. Tudo bem, o que vai fazer o Flamengo vencer lá em Montevidéu foi aquela cantoria no vestiário do Penal. Isso sim. Agora, poupar aqui ou lá é mesmíssima coisa. Conversa uma coisa. Só um detalhe, Marcelo. Só um detalhe muito importante em relação à questão do Flamengo. Eu faria diferente. O Mário é do tempo que cobria grandes clubes de futebol. E o que fazia? Teve clube que já fez esse Campeonato Brasileiro. Se vai jogar em Porto Alegre, está próximo de onde? Do Uruguai. Né? De Montevidéu. Por que não levou todo mundo? Porque os caras ficam fazendo treino de um tempo só, não fazem full time mais, agora é só um tempo. Então volta para casa, mas não. Levava todo mundo do time principal, a garotada ficava aqui, levava para Porto Alegre, podia poupar um ou outro jogador, ou a metade do time, mas sem problema, botando no banco de reserva os demais jogadores, e de lá ficar em Porto Alegre, e treinar em Porto Alegre, e de lá seguirem para Montevidéu. Agora não treinaram aqui. O primeiro Tite saiu, foi para Porto Alegre. Quem que ficou treinando lá? O filho dele? Não, é a mesma coisa. Ficou treinando no Rio. E ele está em Porto Alegre. Então, eu acho que... Não sei. Agora, o Flamengo, eu acho que vai entrar com sangue nos olhos contra o time Você do lembrou bem, Borges. Você lembrou bem, o Borges lembrou bem, sabe por quê? O Flamengo conquistou o título de, se não me engano, de 83, foi com 82. Foi em cima do Grêmio. Jogou lá. E empatou o segundo jogo, e aí veio o terceiro. O Flamengo ficou lá, treinando em Canelas, concentrado lá naquele hotel bonito lá em Canelas. Perfeito. A logística teria que ser essa. Embarca sábado para todo mundo, leva o time reserva para campo, bota a cavalaria no banco e podia mexer ou esse ou aquele. E quando ele olhou para o banco, só tinha menino, e ele teve que mexer. Então, realmente, falhou mais uma vez. Está na conta de quem bolou aquela. Hein? Bom, mas eu não queria deixar de passar em branco. Mais uma vez, o racismo existente
no estádio do Grêmio. O Grêmio com uma história, com uma camisa lindíssima, com um hino dos mais belos, rotineiramente ou algumas vezes. Se lembra do Aranha que jogava no Santos e outros casos de racismo? Não pode acontecer. A CBF tinha que ser dura, tinha que chegar junto, tinha que punir essa pessoa, que não é uma pessoa, esse irracional, que é fácil identificar, deveria ser preso. É uma vergonha, cara, ninguém faz nada. E o Carlinhos, coitado, foi mal expulso, ainda ele saiu, ele deu pancada no VAR, e pode ser punido por ter dado a pancada no VAR, ok? Saiu falando palavrão, como todo mundo fala que joga futebol. Agora, o cara lá gritar e xingá-lo, ofendê-lo, racista, esse cara merecia ver o sol nascer quadrado. Esse idiota, esse imbecil, entendeu? Tinha que acontecer isso com ele. Mas quero ver se o Grêmio vai ter coragem e vai ter decência de identificar e a polícia ir lá punir. A famosa brigada, entendeu? Fazer alguma coisa. Aqui é o meu protesto, não sei se é de todos, mas eu falo por mim. Eu não falo pelos outros, eu falo por mim. Enfim, se quiserem aderir, eu tenho sem problema nenhum. O hino do Grêmio, feito pelo negro, o Cílio Rodrigues, o Lupe. Um belíssimo hino, até a pé nós veremos. Então, é do Lupe Cílio Rodrigues, um negro. Absurdo. Aquela estrelinha lá, Ailton Padrão, é negro. Everaldo, que tem a estrelinha na bandeira, porque ele foi tricampeão, é negro. E o Bobalhão devia ser preso. Só isso. Só isso. Então, falar, tá o registro aqui no Max Sport a respeito desse, mais uma vez, lamentável, e pelo jeito, mais uma vez, não vai acontecer rigorosamente nada. É o retrato. É o retrato. Vou parar por aqui. Bom, meu querido Mário Silva, faço uma pergunta para Paulo César Oliveira, direto de Bruxelas, em Bélgica. Bruxelas, segundo a lenda, são mais de 600 rótulos de cerveja. Mas, Paulo, me diga uma coisa, saudações tricolores para você. A quantas anda Endrick, namorada nova, fazendo gol? Como é que está o Endrick no Real Madrid, ou no Madrid? Mário Silva, em relação a Endrick, tudo na mesma. Situações pessoais, fait divers, romance, casamento. Bom, é uma discussão muito grande em relação à mídia cor-de-rosa espanhola, que aproveita-se da situação para claramente encher os seus tabloides com manchetes e colocando sempre Endrick, o futuro ou atual novo marido do Real Madrid. O certo é que ele vem fazendo uma boa participação, entrando bem no fim de semana contra o Espanhol, vitória por 4-1 no Santiago Bernabéu, e Endrick sofreu um pênalti que resultou no 4º gol do Real. Na minha opinião, um pênalti mal marcado, porque afinal de contas, inicialmente fala-se que a bola saiu, mas é um lance discutível, onde não se tem uma imagem pela linha lateral para que se prove, mas na continuação, Endrick sofreu claramente falta, mas fora da área. A falta começa muito fora da área e o árbitro deixa apenas marcar quando o jogador já ultrapassa os limites do grande retângulo. Por isso, em minha opinião, participação positiva, pênalti cavado, mal marcado e que já coloca então algumas especulações, como sempre acontece, em relação a favorecimentos ao Real Madrid. O certo é que na cobrança, Kylian Mbappé fez o 4º gol, tirou e dissipou polêmicas, porque recebeu a bola inclusive dada pelo próprio Endrick, que o saudou antes da cobrança. Clima tranquilo no Real, mas atenção, a segunda posição para já, porque a primeira está com o Barcelona, que tem 18 pontos ganhos, o Real vai na segunda posição com 15, ou seja, a performance é positiva. Endrick é destaque no campo e nas manchetes, mas precisa correr atrás porque o Barcelona começa a se distanciar no Campeonato Espanhol. Bom, só o Mário ele respondeu, mas não é namorada, é a mulher do cara, ele casou, Mário. Você quer se meter na vida pessoal do cara, Mário? Deixa, pô, é a esposa dele, a senhora dele. Que nem você com a Ana Maria Tereza, casada há 80 anos, exatamente isso. Parabéns. É isso, botou namorada, Mário. Brincadeira. Ô, Dudu, me tira desse sufoco aí, Dudu, porque o cara já descasou o cara e... Não, faz a pergunta, Dudu, Paulo César Oliveira, Dudu Magalhães. Fala aí, vai, Dudu. Paulo César Oliveira, prazer, ainda mais feliz saber que eu estou falando diretamente com o Tricolor. Saudações tricolores.
E, para não fugir à regra de tricolor, eu gostaria de saber como é que está a adaptação do André na Premier League, se ele vem se adaptando bem, se ele vem sendo útil ao time, enfim. Você pode me colocar isso, por favor? Um grande abraço e, mais uma vez, saudações tricolores. As minhas saudações a você, Dudu Magalhães, e que grande prazer pela primeira vez falar contigo aqui no programa. Bom, realmente a situação tricolor não é nada fácil, é uma das minhas saudações tricolores para você, mas é muito complicado o que o Fluminense tem feito e os pontos que tem desperdiçado, especialmente com falhas bizonhas em seu sistema defensivo. Inacreditável como se perdem tantos pontos com falhas ridículas, que é basicamente de jogadores em formação, o que seguramente não é o caso de Felipe Melo. Mas bom, falando sobre André, grande joia tricolor e que foi recentemente vendido ao Wolverhampton, faz, como sempre, participações brilhantes. No final de semana foi mais uma vez derrotado, agora pelo Aston Villa, segundo colocado na Premier League. Perdeu por 3-1, teve 4.3 de 5 como nota pela imprensa inglesa e fez uma grande exibição. Mas é inglório, porque o André, apesar de grandes partidas, continua na última posição. O Wolverhampton é o 20º colocado na Liga Inglesa e tem muitas dificuldades de melhorar o seu rendimento. Por isso o André é forte candidato a rebaixamento. Saiu do Fluminense em uma condição em que o próprio André ajudou a que o Fluminense melhorasse o nível, melhorasse o rendimento e ultrapassasse a Z4, foi para a Inglaterra e está na última posição da Liga Inglesa, o que é algo realmente inglório. Se vai conseguir melhorar ou não, é meio complicado. O que é basicamente visto pela imprensa inglesa é que com as participações brilhantes que André vem fazendo, ele torna-se um candidato em potencial para subir de nível, para ir para um outro clube. E de repente, um grande clube inglês pode ser o destino de André na próxima temporada. O que é mais interessante e para o Fluminense ruim é que em uma outra ocasião, um clube brasileiro serve praticamente como ponte. Ou seja, André não sai do Fluminense para um Arsenal, para um Manchester ou para um Liverpool, vai para o simples Wolverhampton, fica na última posição na tabela e depois o Fluminense ganha apenas na maior negociação, que é de André para o futebol europeu, caso aconteça, como clube formador. Poderia ser muito melhor, mas isso quem tem que explicar é o presidente Mário Bittencourt. Falta fortes saudações a vocês. Na semana que vem a gente volta com muito mais do futebol europeu, como sempre, aqui nesse Max Sport na TV Max e nós direto de Bruxelas, a capital da Europa. Sentiu o Dudu emocionado na pergunta. Bota os caras na tela aí, por favor, Rogério Guimarães. Sentiu o Dudu emocionado ao falar com PC Oliveira. De tricolor para tricolor, como diria o nosso Ayrton Rebelo, né? É verdade. E você continua caindo, se você está tombando, cara. Ah, meu pai do você céu. Fica direito, ereto, bonito, você é atlético, você anda no aterro todo dia, emagreceu, eu estou gordo, Dudu uma bola, Mário tá gordinho. E você que é o manequim do programa, tá todo troncho. Eu gostei do ereto. Eu gostei do ereto. Olha lá, todo troncho, cara. Fica reto, cara. Senta direito, fica reto. Postura, cara, postura. Postura. Vamos projetar então na reta final do programa. Estou achando o programa ótimo hoje. Dudu, uma grande revelação, hein, Mário? Olha o sorriso dele aqui. Olha o sorriso. Vai custar o churrasco dele, o churrasco na casa dele. Seremos todos convidados. Mas na casa inaugurada. Viu, Mário? Você é legal, Mário. Você mudou para fazer um open house. O Dudu mudou até agora? Nada, cara. Nada. Miserável. André é gente boa. André libera tudo. Ele, miserável, cara. Fala, Mário. Seria ele herdeiro botar um pinto no final do nome? Magalhães? Pinto, de repente, uma feia. Pode ser, eu não sei por onde. Bom, mas deixa eu falar. O pai do Dudu eu conheci, grande figura, era um amigo, eu não sabia, engraçado, né? Eu não sabia, grande figura. Nosso Eduardo, nosso Dudu também, era Dudu também. Colado com o Zé Cunha, Dudu e Zé Cunha junto, sai de baixo. Sai de baixo. Você deixa. Dudu, vamos tocar o programa, Dudu. Deixa pra lá, Dudu. Vamos pra lá. Deixa quieto. Vamos embora. Olha aqui, ó.
projetando amanhã, 7 da noite, na reta final, vamos acelerar um pouquinho, Fluminense e Atlético Mineiro. O Fluminense joga até pelo empate, 1-0 pênalti. O que você espera do jogo, Dudu? Olha, é um jogo duro, obviamente, como foi daqui, né? E eu acredito que lá o Atlético com certeza vai atacar muito mais, até porque precisa do resultado. E o Fluminense tem que ficar armado para dar aquela esticada no contra-ataque. Eu acho que é jogo pequeno e não por Serna, mas enfim, é uma escalação que o Mano vai fazer e a gente vai ter que torcer de qualquer maneira. Tá bom então. Eu queria ter essa animação toda, vamos ver. Borges, depois de Fluminense e Atlético Mineiro, teremos o Botafogo com São Paulo. Jogo no Morumbi, quase 70 mil pessoas deveríamos ter amanhã no Morumbi, 0-0 cá. O que você espera dessa partida? Essa partida vai ser uma partida emocionante, como foi a primeira aqui, com o Botafogo amassando o tricolor paulista, né? Agora o Dudu tem que combinar com os outros para ser campeão também, bicampeão. E não é assim, vou ser bicampeão, não, porque só o Flamengo pode dizer isso. Os tricolores não. Mas o jogo Botafogo-São Paulo realmente um grande jogo. Eu só acho que o Botafogo está voando. O São Paulo, disse para mim o Bocão lá no Maracanã, disse, não, o São Paulo vai partir. O time do Botafogo não vai se acomodar, vai jogar para cima do São Paulo, como vem jogando todas as partidas. Não sei até que ponto, mas vai ser dos três brasileiros, dos confrontos brasileiros, vai ser o mais forte, o mais bonito, mais uma vez. Mário, quinta-feira em Montevideo, Peñarol e Flamengo. O que você espera desta partida? É um jogo extremamente difícil, né? Peñarol, a equipe que tem a maior torcida do Uruguai, mas o time uruguaio, na minha opinião, cantou vitória antes do tempo, porque, como diria o grande Chacrinha, o jogo só acaba quando termina. Por isso, vou dar um palpite aqui. 3-1 não, palpite Flamengo. ainda não. Palpite eu vou fazer agora. Não? Só quero a opinião do jogo. Termina, fecha a opinião para acabar o programa. Acho que o Flamengo consegue a vitória. Tá certo. Dito isto, vamos então aos placares que a gente nunca acerta. Errou! Ninguém acertou! Eu começo com Fluminense e Atlético Mineiro, lá na MRV Arena, Flusão e o Atlético. Dudu, o que você acha? 2-1 Fluminense. Eu com muita tristeza, eu vou dizer aqui, estou até com a voz embargada, 3-0 o Galo, com 2 do Hulk e 1 do Paulinho. Vai ser 1-0 Atlético, vai para os pênaltis, nos pênaltis vai dar Flávio, o Fluminense se classifica. Você quer me matar do coração, quer matar o Dudu, quer matar a torcida do Fluminense. Você vê que um foi direto, tricolor ganha. O outro, sem vergonha, safado, maldoso, deu goleada do Atlético. E o outro que quer ferrar o Fluminense, foi naquela, tá bom. Vamos pro segundo jogo. Botafogo e São Paulo. Começa com você, Borges. Botafogo e São Paulo. Vai dar 1-0 São Paulo. Gosto muito do Botafogo, sabia? Desde garoto, desde o tempo do Olé. 1-0 São Paulo. 0-0 novamente, vai para os pênaltis e o São Paulo ganha. Isso. Vamos começar agora então com o jogo de quinta-feira, Peñarol e Flamengo. O Mário falou que ia dar o placar, começa com você, Mário. 3-1 Flamengo. Vai fazer 3-0 e no finalzinho o Peñarol vai fazer um golzinho para ter um placar clássico até hoje, eu não sei porquê. O Gabigol vai ser titular, né? Já está confirmado que o Gabigol vai ser titular. E o Gabigol titular, botou o Gabigol, jogo decisivo, o que acontece? É gol do Gabigol. Então vai ser 1 gol do Gabigol, 2 gols do Gabigol, 3 gols do Gabigol. Vai ser 3-0. Dudu, deixei você pro final. A vingança é um prato que se come frio. Vingança será maligna. 3-0 Peñarol. 3-0 Peñarol. Eu acho que será 1-0 Peñarol, com o Flamengo brigando, lutando, bola batendo na trave e no final o Peñarol se classifica. Bem sofrido também, viu, Mário? Viu, boy? Bem sofrido no final da Peñarol. Não tem problema, não.
É isso aí, gente. Obrigado, programa, espero que você tenha gostado. Bota a galera na tela aí. Programa muito bom hoje com o Dudu Magalhães, Carlos Borges, meu irmão, outro irmão querido também, Mário Silva. Espero que você tenha gostado, se divertido nos debates, nas opiniões, nas informações e também nas brincadeiras. Eu, sinceramente falando, eu acho que os 3 cariocas irão passar. É o meu sentimento. Mas, enfim, vamos ver na próxima semana se eu tenho ou não razão, se os palpites de Mário, Borges e Dudu estão certos e podem nos cobrar. Encontro marcado terça-feira que vem, aqui na TV Max, 8 da noite, repeteco, meia-noite. O Rio corre para Max! Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser. Bye, bye, lixo, bye, bye, lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, bye, lixo, garante economia pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com